Quero fazer uma pergunta poderosa, uma pergunta de coaching para vocês. Vocês sabem por quê? Vocês já pensaram por quê? Qual é a razão? Por que as situações se repetem na sua vida? Seja no seu relacionamento, pode ser no seu trabalho, enfim. Você já fez essa pergunta? Por que está acontecendo isso de novo? Eu me fiz 50 milhões de vezes e eu fui parte da minha motivação. Tiveram várias motivações, uma que é a mais central, que eu vou um dia dividir com vocês, mas uma parte dessa motivação que me fez procurar autoconhecimento desesperadamente era assim: eu não aguento mais repetir a mesma situação. Gente, eu saí do Brasil em 2015. E aí fui fazer um tour, falei, alguma coisa dentro de mim me disse: sai da tua casa, criatura, vai ver o mais do mundo, vai se expandir. Veio essa a força que veio dentro de mim. E aí eu me lembro que eu conto isso no capítulo do livro que eu escrevi, que eu vou fazer depois especial aqui, quando o livro chegar, porque não está aqui, está no Brasil, minha mãe não manda nunca. Mãe, por favor, mande meu livro. Aí eu vou dividir com vocês e contar essa parte da minha história, que é muito legal, muito divertida, passei muito perrengue, foi muito engraçado, mas muito doloroso, mas muito lindo. E em 2015 saí do Brasil e aí fui fazer uma viagem, comprei um curso, vendi o carro e partiu. Quando eu estava numa praia na Irlanda, eu fui para a Irlanda primeiro, e eu estava nessa praia, e eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim fazer aqui? E aí alguma coisa dentro de mim falou assim: oi, Juliana, muito prazer, eu sou sua outra parte. Quase morri do coração. Eu falei: gente, quem é essa voz que eu nunca tinha ouvido tão nítida assim? E aí eu comecei a me relacionar com essa outra parte minha, e a gente nunca mais se separou desde então. Foi um encontro incrível que eu conto para vocês com mais calma em outro momento, mas o que eu queria dizer é que desde 2015 até o ano passado, que eu me aquetei aqui em Malta e resolvi morar aqui, estava procurando meu canto no mundo, me procurando, na verdade, eu tive a consciência de que eu estava fazendo isso, porque já era o 15º trabalho que eu arrumava, não sei dizer para vocês quantos trabalhos eu tive, foram muitos. E quando eu estava já no 15º, aí eu pensei assim, antes de tomar essa consciência, eu pensei assim: vou trabalhar, vou fazer trabalho voluntário, porque certeza que não vai me acontecer esse problema, porque sempre a mesma situação acontecia, eu estava sempre no mesmo sentimento, com a mesma sensação e com o mesmo tipo de pessoa na minha frente. E depois, com mais calma, eu explico o que foi isso exatamente, que é uma história muito legal. E aí, gente, eu sei que eu tive esse insight depois da 15º trabalho, então indo fazer um trabalho voluntário que não era por dinheiro, e aí eu pensava que estava relacionado ao dinheiro, ao mundo corrupto, e aí eu cheguei lá, não tinha nada a ver com dinheiro, tinha a ver comigo, só isso, com a situação que eu repetia. Para quê? Para, pelo amor de Deus, criatura, olha isso, veja isso, para você parar de reproduzir nos outros. E aí eu falei: hã? E aí eu comecei a ver que era tudo aquilo que estava acontecendo comigo, aquelas cenas externas, eram reproduções minhas numa tentativa desesperada de que eu visse quem eu era, de que eu olhasse para os meus comportamentos, porque, gente, é a única coisa que a gente pode mudar na vida, é a gente mesmo, é o nosso comportamento, mas nada mais a gente pode mudar, a gente não tem controle sobre absolutamente nada, a não ser a nossa própria vida. Então é aquela história, né? Quando eu tô distante de mim, eu tô acusando o outro, porque na verdade eu não quero olhar para o que está dentro de mim. Então, gente, escuta e guarda isso no coração de vocês. Quanto menos eu me percebo, mais eu projeto, mais eu me projeto nos outros. Então, quanto menos eu sou capaz de me ver, mais eu acuso os outros, culpo os outros, aponto o dedo para os outros, porque na verdade tudo isso aqui, ó,
tá se repetindo na minha vida, sabe por qual razão? Que foi a consciência que eu tive lá, quando eu estava na Itália fazendo trabalho voluntário, depois do 20º trabalho, que tudo se repetia, eu falei, meu Deus, isso não vai adiantar nunca, eu posso mudar para o Japão, eu posso ir para a Austrália, eu posso ir para Nova Zelândia, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, fazer qualquer trabalho do mundo, a situação vai ser sempre a mesma, vai sempre se repetir, não porque eu sou uma vítima do mundo, não porque eu sou errada, não porque, meu Deus do céu, Deus esqueceu de mim, nada disso. Simplesmente porque eu não consigo me perceber, eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia me ver. Então, quando a gente não se percebe, a gente não se vê, quando a gente não expande a nossa consciência, a gente projeta no outro. Como assim, Juliana, projeta no outro? Aqui sabe aquele comportamento, vou dizer uma coisa para vocês também agora, muito poderosa, e que não é legal, mas e muitas horas vocês vão me odiar porque isso não é legal ouvir, mas gente, é real, eu comprovei durante todos esses anos, porque a primeira vez que eu ouvi eu não acreditei, não achei que fosse sério. Gente, tudo aquilo que você odeia no outro, tudo aquilo que você super critica, que você acha ridículo, desprezível no outro, tá bem dentro de você. Ah, Juliana, você tá louca? Imagina, eu não sou igual a fulano nem morta. Tá, então é porque, eu vou dizer uma coisa pra você, é porque você se percebe muito pouco. Porque todo comportamento que eu desprezo no outro é porque eu tô projetando exatamente aquilo que eu desprezo em mim. Gente, isso é fato, é poderoso. Eu sei que muita gente não vai acreditar em mim, mas fica com isso em algum lugar do seu coração, porque em algum momento você vai entender e vai concordar comigo, vai falar, putz, tá bom, deixa eu começar a olhar para dentro de mim, deixa eu entender que cada coisa que me incomoda externamente é porque existe um incômodo interno. Então, se a pessoa fala alguma coisa que me ofende, o problema não tá com ela, tá comigo. Por que eu me ofendi com isso? Que parte minha se ofendeu? Será que é uma parte minha que também ofende? Vou contar uma situação para vocês. Recentemente aconteceu, eu trabalho também com cidadania italiana, fique aí ligado, se você precisar, por favor, não deixe de falar comigo, e que eu faço a sua cidadania italiana perfeitamente. Bom, vamos lá, e uma cliente, nossa, uma pessoa arrogante, no fim do último túnel, veio falar comigo. E era um trabalho que já tinha sido feito e precisavam de algumas coisas a mais e tal e coisa. E, gente, eu assim, nossa, pela mensagem, eu já falei, tô ferrada, pessoa encrenca, né? Aí tá bom. E aí fui indo, tentando resolver, até que chegou, cada mensagem dela me arrepiava a espinha, falava, ai, lá vem. Sabe quando você tá até com medo de escutar? Porque... E aí cada coisa que ela dizia, parecia que vinha um soco no estômago, aqui assim, ó, travava a garganta. Aí eu falei, nossa, mas meu eu observador, né? Seria um despautério da minha parte se eu não fizesse essa revisão, né? E, afinal de contas, eu tenho obrigação, depois de tudo que eu estudei de autoconhecimento, mas enfim, mesmo assim a gente ainda cai no mesmo truque do ego. E aí eu lá, com ódio, já, porque pensando como é que eu vou me livrar dessa pessoa, me veio assim na cabeça, mas isso ainda acontece comigo. Pessoas assim, muito arrogantes, e ainda aparecem na minha vida. E, gente, eu sei, cliente, é aquela coisa, cliente reclama e tudo, mas nada é uma coincidência nessa vida do autoconhecimento. Tudo é para você se perceber. E aí, isso não é loucura não, viu? É real. Aí, eu pensei assim, como é que eu vou me livrar disso? Porque isso se repete na minha vida há muitos anos. Pessoas assim, com essa arrogância, me irritam e estão sempre em evidência na minha vida. Claro que elas sempre vão existir, mas por que me incomoda tanto, né? Por que me dói? Por que fica em evidência pra mim? E aí, eu tava já mandando um áudio, escorraçando a mulher, assim, tipo, meu, some de mim, não quero, sabe, trabalhar pra você, devolvo teu dinheiro se você quiser, só some. E aí me veio assim na cabeça, gente, o que você fez nessa manhã?
Sabe o que eu tinha feito nessa manhã? Eu comprei um negócio, um aplicativo, que eu não sabia usar. E eu tava com preguiça de ler as instruções do aplicativo. E aí tinham lá, fale aqui, fale, né, online, blá blá blá. Entrei lá no chat e tal, para conversar com a moça para explicar o que eu tinha feito, gente. Eu fui super arrogante com a mulher. Por quê? Porque eu estava com... Toda vez que a gente não faz alguma coisa, né? Ou faz alguma coisa muito mal e a gente pede para alguém ensinar pra gente, automaticamente quando essa pessoa começa a ensinar, a gente pode muitas vezes desenvolver um comportamento arrogante, porque na verdade a gente sabe que a gente deveria ter procurado antes de fazer uma pergunta idiota, por exemplo. Enfim, e aí a mulher começou a me explicar, eu perdi a paciência, e nisso aqui eu fui super arrogante com a mulher. Um exemplo. E aí, naquela mesma manhã, e aí à tarde me aconteceu isso e eu tava achando ruim que isso acontecesse comigo. Então assim, eu falei, claro, por que eu não saio dessa situação? Porque eu não paro de repetir esse comportamento. Não é que eu sou sempre assim, gente, mas eu tenho minhas sombras, né? E eu tô sendo vulnerável aqui com vocês, abrindo uma das minhas sombras. E aí eu falei, meu Deus, é isso? Eu tenho que parar de ser reclamona com os serviços que eu compro. E tenho que ser paciente com as pessoas que estão oferecendo ajuda pelo serviço. Não interessa se eu tenho razão, se eu comprei, se eu paguei. Eu tenho que ser sempre gentil com as pessoas. E não existe pergunta e resposta idiota, não é mesmo? E aí a gente só sente isso quando tá do outro lado. Aí eu falei, nossa, que escrota que eu fui. Procurei, juro pra vocês, entrei no chat de novo, procurei a mulher, me desculpei, caí com a mesma mulher, mas foi no dia seguinte. Caí com a mesma mulher e tive a oportunidade de pedir desculpa e ela ficou muito sensibilizada, eu também. E, gente, a tal da cliente lá me mandou uma mensagem depois super simpática, porque eu também não reagi mais. Ou seja, olha que lindo que é isso. Tipo, isso explica tudo que eu falei pra vocês se resume nesse exemplo. Então, fiquem com isso no coração de vocês, porque isso é muito precioso. Porque uma vez eu me lembro que eu falei assim pra mim mesma, que eu tenho um desejo muito grande de ver as pessoas como elas são, de parar de projetar, porque eu não aguentava mais me ver em todas as pessoas, em todos os lugares, mas era porque era uma urgência dentro de mim, o meu eu observador dizendo, pelo amor de Deus, me escuta, pelo amor de Deus, se olha, para você mudar, para você evoluir. Então, gente, a consciência, a expansão da consciência é um convite à evolução, é um convite à sua evolução. Então, gente, é um mergulho para dentro de você, para você evoluir como ser humano. É isso que é a expansão da consciência e é para isso que a sua consciência está aí, para te fazer ser alguém melhor. Uma coisa muito legal, muito profunda que eu falei foi que a consciência, né, quando as tomadas de consciência, elas fazem a gente evoluir e nessa evolução a gente se distancia cada vez mais do ego, só do ego, né? E tem uma visão do nosso todo, do nosso self, que é muito mais do que o ego, que é muita bondade, que é muito amor e muita caixa de Pandora também, né? Muito inconsciente, muitas bagagens que a gente traz para ser trabalhado aqui nesse nosso plano, tá? Então, e o que isso tem a ver? Eu comentei lá no começo que isso traz um controle emocional melhor, né? Capacita a gente a ter um controle emocional melhor. E por que será isso? Gente, o nosso ego, Jung dizia que o ego é o centro da nossa consciência, mas ele não é o todo da nossa consciência. Embora a gente haja assim, né? Como se o ego fosse o centro do saber. O ego é a nossa parte cognitiva, a nossa inteligência, só o puro conhecimento, né? A pura inteligência mental é o nosso ego, a nossa cognição, né, mental, melhor dizendo. Então, quando a gente fica só no nosso ego, por isso que essas pessoas que são assim, elas são super, super arrogantes, porque elas confiam só no conhecimento, porque elas estão
limitadas, estão presas mesmo nesse mundo dos 10%. E aí quando você sai de dentro dele, você começa a criar esse observador que eu falei, e você começa a entender que se o ego, que o Jung dizia, é o centro da consciência, o nosso self é o centro de tudo. Puxa vida, então ele é muito mais inteligente, né? Com todas as inteligências, até a inteligência corporal tá aí dentro, a gente mal usa as memórias corporais, tem várias terapias corporais, a gente vai falar aqui, memórias corporais, a inteligência corporal, a sabedoria do corpo é uma coisa incrível. Então a gente não esqueceu de tudo isso, ficou só na cognição. Mas quando a gente... E a cognição, o nosso ego, ele é quem rege as emoções. Então, a emoção é alguma coisa que você sente, e aí passa pelo filtro do ego, e o ego transforma em sentimento. Sentimento, então, é a emoção racionalizada. É isso que é. E aí você tem, então era amor. Aquele negócio que eu sentia, não sei o que, eu tava apaixonado, eu tava amando, ou, eu tava isso, porque você tem primeiro a percepção, eu tava com medo. Por quê? Porque, poxa vida, você sentiu todos os efeitos do medo e depois você teve a cognição de que você estava sentindo medo. É assim que funciona. Então, se eu começo a me afastar, criar esse eu observador e a trazer conteúdo para esse para esse meu self, eu começo a entender muito mais as minhas emoções. Eu começo a perceber de forma diferente o que eu sinto. Não só com a visão do ego, mas eu consigo perceber a intuição, por exemplo, gente. A sensação do que é a intuição, que a gente também vai falar aqui, que é muito poderosa. Então eu só percebo a minha intuição quando eu saio do ego, porque o ego não reconhece a intuição. Então eu saio do meu ego e falo, nossa, aquela sensação lá é intuição, porque o dia que eu não fiz o que eu pensei que eu deveria ter feito, eu me ferrei. É um exemplo, tá bom? E a gente vai dar outros exemplos aqui, você vai entender muito bem, mas fica com isso também, que quando eu expando a minha consciência, eu me afasto do ego e eu sou capaz de discernir as minhas emoções. Eu não deixo só o ego me dizer o que é que eu tô sentindo. Eu começo a deixar que todo o meu ser participe também dessa conclusão complexa do que é o que a gente sente. E porque o que a gente sente, nem sempre, a emoção primária, nem sempre tem a ver com o sentimento que a gente racionalizou. Tá bom? Então, fica com tudo isso que a gente vai explorar muitas emoções. Mas isso é só uma palhinha. Vou dar um exemplo para vocês, vamos fazer um paralelo com uma empresa, por exemplo, para ficar mais claro esse processo de afastamento do ego, né, e tomada de consciência, expansão da consciência. Então vamos imaginar uma empresa normal, com vários processos, com vários setores, né? E aí temos lá a dona fulana de tal, a dona Josuilda, sei lá, a dona... não sei, e ela trabalha lá, faz o processo dela, e ela faz uma parte do todo da empresa, mas enfim, tá lá no departamento dela, ela tá sozinha há muitos anos, e faz do mesmo jeito há muitos anos, e a vida dela tá confortável, tá segura, garantida, mas também tá ali, sem graça, mas é o que ela conhece. E aí um belo dia chega alguém mais novo, uma pessoa meio revolucionária da empresa e diz para ela, eu acho que você precisa melhorar o que você faz. E aí ela quase surta, enlouquece, porque definitivamente sempre funcionou. Como é que agora vem alguém de fora me dizer que não funciona o que eu faço? E aí ele fala, a pessoa fala para ela, não é que não funciona, é que pode ser melhor, pode funcionar melhor. E ela diz, mas eu não tô querendo que funcione melhor. Ele fala, sério? Você não quer trabalhar com mais empolgação? Você não quer ter um trabalho mais reconhecido? E ela fala, acho que não, depende do que eu vou ter que fazer. Mais ou menos assim. E aí ele lá com os botões dele, pensa, puxa, como é que eu vou convencer essa criatura? E aí ele chama um gerente de projetos lá um planejador para poder... setorizar e descobrir o que tem naquela empresa. E aí ele descobre, começa a vasculhar, né, destrinchar para descobrir, porque ele foi contratado, na verdade, para resolver, para otimizar a área como um todo. E dentro dessa área existe essa pessoa aí, essa senhora que faz esse serviço. E aí ele se dá conta que a empresa toda é assim, vertical.
Quem nunca passou por isso dentro da empresa? E o que é isso? Cada um está fazendo o seu trabalho sem se relacionar. E aí ele percebe, ele diz, meu Deus do céu, mas isso é tão óbvio e simples que a gente tem que trabalhar com sistemas e processos horizontais, né? Porque tudo está interligado. Gente, isso é pensar sistemicamente. Uma empresa é um sistema, assim como a sua família, assim como o mundo. Então você pensar que você está isolado é uma grande mentira, uma grande ingenuidade, gente. É uma grande mentira do seu ego para você continuar no seu mundo sozinho, triste e limitado, porque a verdade é que a gente está conectado com todo mundo em todo momento. E a gente forma e faz grandes sistemas. Mesmo que você não saiba e não aceite isso, assim que funciona a vida, o universo. Então a pessoa está lá na empresa e não sabe que ela está dentro de um sistema. E o que ela faz interfere em vários outros setores. Ela até sabe, mas ela acha que não faz muita diferença. Do mesmo jeito que ela acha que não faz muita diferença pro ruim, ou seja, que um erro dela não pode afetar a empresa inteira, ela também não sabe que um acerto dela pode beneficiar a empresa inteira, e isso pode trazer um senso de propósito muito maior para a vida dela. Então, do mesmo jeito que tem um sombra aqui, tem uma luz poderosa. Então a gente precisa, como um todo, fazendo um paralelo, uma comparação na vida, a gente precisa dessa sombra, gente, para a gente alcançar a luz. Então eu preciso entender que o que eu faço é ruim, é danoso para outras pessoas, para eu saber o que eu faço, para eu saber também que o que eu faço de bom pode afetar todo mundo, muitas pessoas ao mesmo tempo. Bom, então feito esse paralelo, e aí ele resolve então contratar um gerente de projeto para planificar, fazer todos os processos daquela empresa de uma forma horizontal, para mudar o comportamento das pessoas. Nem preciso falar para você que coitado desse moço, né? Vai sofrer muito na empresa e vai ser odiado por todo mundo. Por quê? Porque ele está tirando essas pessoas da zona de conforto. Porque ele está fazendo um convite para ela mergulhar num lugar desconhecido e para que ela tenha muito mais autorresponsabilidade. Porque enquanto eu tô ali e não sei que meu trabalho afeta ninguém, não tô nem aí, continuo fazendo tudo igual. A partir do momento que isso fica claro e se expande para todo mundo, que eu faço, eu influencio, posso influenciar a empresa toda, me torno muito mais responsável pelas minhas ações. Então a minha autorresponsabilidade é muito maior. E isso para muitas pessoas é horrível. Isso significa sair da zona de conforto, significa que você vai ter que fazer coisas diferentes, coisas que você nunca fez. Então é mais ou menos assim. Então imagina que o nosso ego, ele só enxerga as coisas numa empresa de uma forma horizontal, ou seja, eu só enxergo o que me convém enxergar, o que é conveniente para mim. Então, eu estou vivendo uma vida extremamente egoísta, estou trabalhando de uma forma extremamente egoísta. Quando eu começo a trabalhar de uma forma colaborativa, quando eu começo a viver de uma forma colaborativa, eu começo a entender que eu sou responsável pela mudança do mundo também. Então, aquele político que eu coloco lá, gente, não é só uma questão de votar bem, não. É o que você faz na tua casa, no seu dia a dia. Ai, que clichê, Juliana. Mas a grande sabedoria está nas coisas básicas, estão nas frases clichês. Lá tem muita sabedoria, uma delas é essa, gente. Seja você a mudança que você quer no mundo. Mas eu não quero mudança no mundo, só quero ser mais feliz. Então, mas para o mundo ser mais feliz, a gente precisa ter mais consciência. Para sair da infelicidade, gente, é sair da visão egóica. Então a gente só tem dois estados. É um estado de expansão da consciência e um estado de zero consciência. São esses dois extremos, assim como luz e sombra, assim como tudo ou nada, a gente tem sem consciência, consciência. E aí o nosso processo é caminhar para chegar aqui no estado de consciência. Eu estou saindo de um estado zero consciência, estado de ego infantil, que só existe o que a criança pensa, só existe ela no mundo, né? Depois ela percebe a mãe dela, vai tendo noção, conforme as experiências ela vai aumentando a percepção e vai entendendo que ela não vive sozinha e que ela depende de um monte de coisas. E aí eu começo a entender que se eu respeitar aquela pessoa que faz aquele serviço, eu também vou ser respeitada, e por aí vai, é uma grande corrente. A gente vive não vivemos isolados, vivemos num mundo complexo e cheio de
de teias para todos os lados e cheio de conexões. Então eu entendendo que tem esses dois estados, é o estado de não consciência, consciência, um estado de sofrimento, não sofrimento, um estado de não graça e um estado de graça, eu falo, meu Deus, como é que eu chego do outro lado? Gente, com autoconhecimento. A cada tomada de consciência, eu me sinto mais parte do mundo, eu entendo os meus papéis no mundo, eu entendo o meu propósito, eu evoluo, eu cresço e eu sou próspero. Eu tenho sabedoria, prosperidade e plenitude. É disso que a gente vai falar muitas e muitas vezes aqui. Então, fazendo esse paralelo na empresa, é você sair de um processo vertical, que eu estou acostumada a fazer só o que eu quero fazer, e aí eu começo a ver a empresa processual, na horizontal, eu começo a ver o quanto cada atividade interfere. E aí sabe o que acontece? Eu deixo de fazer um monte de coisa que eu fazia que não servia para nada. E eu começo a fazer coisas que importam, que impactam a empresa positivamente. Eu começo a fazer parte dessa empresa de verdade. Eu começo a entender o valor que eu tenho para essa empresa. Eu começo a entender o valor que as minhas ações têm para essa empresa. Então, consequentemente, eu tenho maior prazer em fazer as coisas bem feitas do que antes, porque hoje eu entendo o impacto, a importância do que eu faço, a importância de quem eu sou. Eu consigo colocar minhas habilidades, me sentir útil. É isso que acontece no fim das contas, depois de toda a resistência que uma pessoa que vai instalar um processo horizontal passa, o que ela colhe? Além de saúde emocional na empresa, melhores resultados, as pessoas estão mais felizes, gente. E é isso que o processo de autoconhecimento faz, fazendo um paralelo. Ele te traz daqui para cá. Então, se eu quero melhorar alguma ação na minha empresa, eu preciso entender quais são os processos dentro da minha empresa. Eu entendendo os processos, eu começo a fazer melhorias de processo. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então, aí eu enxergo como um todo, eu tenho uma consciência, uma tomada de consciência de como as coisas funcionam, falo, meu Deus, olha, eu posso atuar aqui, eu posso diminuir o tempo aqui, e aí lá no final é o que você consegue? Resultados melhores. Então, fazendo um paralelo, é mais ou menos isso aí que a consciência, a expansão da consciência vai fazer na sua vida a partir do momento que você decidir fazer esse caminho, fazer essa jornada. Então esse é o convite, gente, onde você quer ficar, no lugar vertical que você só enxerga o que você quer enxergar, e é confortável, aquela merda quentinha, tá gostoso ali, mas não te oferece nada além do que você já conhece, já sabe, e vai continuar para sempre igual. Ou então mergulhar num processo, começar a enxergar, ter responsabilidades, muito mais responsabilidades, mas começar a enxergar o quanto você pode contribuir, começar a ver, a se sentir útil, a se sentir parte da humanidade. Esse é o convite, gente. A expansão da consciência é o geocondutor para te levar a mudanças na sua vida de verdade, porque sem tomada de consciência, a gente não tem como fazer diferente. Não se esqueça disso daí que eu deixei com vocês, que ficar no ego é trabalhar com memória. Então eu fico remoendo o passado para evitar que as mesmas situações no futuro aconteçam com as mesmas dores que eu tive, porque eu não quero sentir a mesma dor. Então eu vivo no passado com medo do futuro. É muito louco. Ou então eu estou no futuro olhando para o passado, porque me aconteceu, para não fazer igual. E o que acontece, eu sempre faço igual. Eu sempre caio no mesmo ciclo. Ou então até tem mudanças, mas são mudanças muito pequenas, muito suadas, com muito sofrimento e com muita batalha e pouco resultado diferente. Essa é a conclusão. É possível mudar, sim, é possível fazer diferente, mas os resultados são muito menores do que quando a gente começa a trabalhar com a nossa consciência, com a tomada do todo que a gente é, entendendo que a gente é um todo, assim como o universo é um todo. Olha que forte isso, gente. Então, se a gente está no ego, faça essa revisão, essa pergunta para você mesmo agora. Sentir uns segundos, fechar o olho e pensar, eu vivo mais onde? Eu estou sempre entre o passado e o futuro? Como é que recursos que eu uso para fazer diferente, para mudar alguma questão na minha vida? Se a sua resposta foi, eu estou mais no passado e no presente, você precisa urgentemente começar a expandir a sua consciência, porque o seu ser
co-criador, o seu ser capaz de co-criar. O que é co-criar? Transformar, fazer uma realidade diferente. Esse seu ser com essa capacidade, ele só vive no presente, gente. Ele só tá no presente. Então, para você ter uma vida diferente da que você tem tendo, para você ter relacionamentos, comportamentos diferentes, transformar alguma coisa na sua vida, você precisa estar no presente. E para você estar no presente, o seu eu precisa, o seu eu do presente, o seu eu inconsciente, o seu self todo precisa estar na sua vida. Ele precisa estar alinhado com você. Então, urgentemente você precisa sair da visão egóica e mergulhar para dentro de você, no seu mais profundo ser, para você começar a co-criar a sua vida. Você vai ouvir muito essa palavra aqui e aposto que você já deve ter visto muita gente falar de co-criação.